Pessoal, boa noite, colegas da CEMIG. Estamos aqui novamente, a Chapa 3. Estamos aqui para apresentar para vocês as nossas propostas. E eu quero aproveitar, agradecer a todos pela audiência em nossa live de ontem, onde tivemos a oportunidade de esclarecer para vocês muitos pontos que são, muitas questões que foram aqui enviadas para a gente, através do Facebook, através do YouTube também. E lembrando que essa transmissão está simultaneamente também no Facebook e no YouTube. E você que está aí nos acompanhando, esteja à vontade para enviar as suas propostas, as suas perguntas, né? E nós aqui vamos falar das nossas propostas, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Então, a partir do dia 8, de 8 a 16 de outubro, nós vamos escolher os próximos representantes ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal da Forluz. Eu sou Jefferson, sou candidato titular ao Conselho Deliberativo. Está aqui o Luiz Carlos, que é o suplente, o meu suplente aqui no caso, né? O João N., ele já atua no Conselho da Forluz e ele está nos ajudando aqui para fazermos essa sucessão, para fazermos essa transição de uma maneira serena, de uma maneira tranquila para a gente. Ele é o sucessor na chapa, e o Magno Augusto também, ele é ele atua também no Conselho Deliberativo. Então, reforçando aqui os nossos princípios da chapa 3, que é transparência, o princípio da independência, a partidária, a experiência, o perfil técnico. Nós queremos aqui, nessa noite, convidar todos vocês para participarem conosco. E já iniciando, eu quero retomar aqui uma pergunta que foi colocada para a gente ontem. Na verdade, não foi uma pergunta, né? Foi uma colocação que o nosso colega Naim Salomé, e eu prometi para ele que nós íamos, logo de início, abordar o tema que ele trouxe aqui para a gente, né? Ele falou o seguinte: olha, infelizmente, a corda cede para prejudicar os ativos e aposentados. Estamos unidos. Nada feito na calada da noite. Olha, Naim, nós estamos aqui, eu e os meus colegas, a Chapa 3 e também o coletivo de entidades, nós trabalhamos pautados na transparência. Então, pelo que eu posso te dizer e as evidências que nós temos, que o coletivo de entidades vem trabalhando justamente sendo transparente. O nosso DRP atual, o Vanderlei Toledo, ele, nessa pandemia, por exemplo, ele esteve com mais de 14 mil associados, fazendo lives e levando as informações. Ele e também o nosso representante no Conselho, João N., viajaram em várias cidades do Estado para levar as informações, recebendo questões, recebendo argumentos e conversando, enfim. Então, o que eu posso, né, te dizer e afirmar que a Chapa 3, ela permanece com esse compromisso, né, o compromisso de zelar pela instituição, pela fundação, a Forluz, zelar pelos planos, buscando o equilíbrio econômico-financeiro dos planos, obviamente, porque se você não tem plano, você não tem beneficiário, e também olhando o bem-estar dos beneficiários, que você até citou aqui muito bem, né, os ativos e os aposentados. Mas nada na calada da noite, nada disso. É a luz do dia, viu, Naim? Nós trabalhamos na luz do dia. Nós trabalhamos com informações e queremos continuar dessa forma. Então, obrigado aí pela sua colocação e nós permanecemos aí à sua disposição, tá bom? Um grande abraço. E olha, pessoal, o nosso colega Luiz Carlos, que é o suplente ao Conselho Deliberativo, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho aqui da trajetória dele e vai abordar também aqui uma de nossas propostas que nós colocamos em nosso jornal, que está sendo divulgado aí. Eu peço que você leia as nossas propostas também, para você tomar conhecimento daquilo que a gente está se propondo a fazer, claro. Nós temos uma proposta que diz que
a Chapa 3 quer tornar a Forluz aglutinadora e administradora de outros planos previdenciários. Então, Luiz Carlos, nessa fala dele, ele vai falar um pouquinho de quem é o Luiz Carlos, quem é essa pessoa, e vai falar um pouco sobre essa proposta que nós colocamos aí. Luiz Carlos, por favor, você está com a palavra. Quero dar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui na live e aproveitar essa oportunidade para agradecer aqui os meus colegas que estão conosco aqui na live e dizer para vocês que eu estou muito tranquilo para disputar essa eleição como candidato suplente ao Conselho Deliberativo. Eu iniciei a minha carreira na CEMIG em Montes Claros. Eu comecei em 1985 em Montes Claros e saí de Montes Claros no início de 91, aproximadamente 6 anos, quase 6 anos. Eu tive uma oportunidade muito grande na minha vida profissional de iniciar em Montes Claros, porque eu convivi com pessoas profissionais competentes, dos quais eu até hoje conheço muitos, convivo com muitos. Eu vou a Montes Claros, inclusive, por causa das pessoas. Então, eu tive uma oportunidade social e profissional muito grande ali na CEMIG, em Montes Claros, na distribuição. Eu trabalhei lá no serviço de operação, na época chamava-se Seção de Operação e Manutenção, na distribuição, era um distrito, e eu trabalhei lá como supervisor de métodos de trabalho, como técnico de segurança do trabalho, treinamentos, e posteriormente, em 91, eu fui para Pará de Minas, aí já na região oeste, do norte para o oeste. E lá no oeste eu também tive um privilégio muito grande de conviver com pessoas de muita capacidade, tanto técnica como pessoas de boa índole. Eu convivi com pessoas ali pela região de Pará de Minas, de Divinópolis, Itaúna, e aquelas cidades ali no entorno do oeste. Também ali já atuando como técnico de segurança do trabalho e em função dessa profissão, dessa atividade, eu tive a oportunidade de vir para Belo Horizonte. Eu sou daqui de Belo Horizonte, então eu vim para Belo Horizonte e comecei a trabalhar aqui na Itambé, ali era DC, né? E também foi uma experiência marcante, porque eu também tive um convívio muito especial com os colegas de trabalho ali em todas as situações. E, posteriormente, eu fiz a engenharia elétrica, fiz a engenharia de segurança e passei no concurso de engenharia em 2008, fui chamado em 2009, fui para eficiência. E fiquei na eficiência e depois, posteriormente, na CEMIG 5, até início desse ano, de 2009 até março. Interessante, foi março de 2009 até março de 2011. Agora, em março de 2011, eu migrei para a distribuição novamente. Eu fiz a engenharia elétrica, fiz a engenharia de segurança, fiz MBA em gerenciamento de projetos e também tive uma grande oportunidade, que foi ser diretor de educação e ensino da Associação Mineira de Engenharia de Segurança do Trabalho, onde eu fiquei por 9 anos e com uma oportunidade ímpar. Eu me tornei ali também um conselheiro no CREA, conselheiro da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança. Então, eu acumulo essa experiência para fazer parte de um conselho. Então, essa é a minha trajetória, minha carreira, e hoje eu estou na distribuição também com uma oportunidade de conviver com um time maravilhoso ali na distribuição, tanto de competência técnica como pessoas. Com relação ao que o Jefferson disse, da questão da Forluz, a gente sabe que riscos acontecem e a gente precisa de mitigar. Eu aprendi isso muito em segurança do trabalho, que a gente precisa mitigar riscos. E a gente nunca pode criar um controle que traga novos riscos. Então, se a Forluz tem riscos, como toda empresa tem, e no caso aqui a Previdência, né?
se ela tem riscos, seja de a patrocinadora retirar o patrocínio, ou, sei lá, talvez uma privatização da patrocinadora, que talvez não seja problema se a Forluz for bem gerida, né? A gente vê, por exemplo, uma Fiat que tem, ela tem um plano de saúde, né? Então, eu ia pensando aqui na CEMIG Saúde. Então, vejam bem, se existe a possibilidade de perder essa e a Forluz correr determinados riscos, a gente tem que pensar o seguinte, que existe também a possibilidade da Forluz se tornar uma aglutinadora e uma administradora de outros planos previdenciários. E essa oportunidade ela já se coloca nessa condição, porque a gente sabe que para os servidores federais já é necessário que eles tenham uma previdência privada em função das mudanças previdenciárias. A gente sabe que na semana passada, ou retrasada, se não me engano, o governo do estado de Minas também já aprovou mudanças previdenciárias, então o servidor público estadual também tem essa necessidade de uma previdência agora privada em função das suas condições novas. E até 2021 isso pode ocorrer também com o servidor municipal. Ele tem esse prazo para que crie essas previdências. Então, por que a Forluz não se colocar na condição de administrar, aglutinar esses planos e não ser aglutinada por eles, né? Então, é um momento de oportunidade para que ela se torne cada vez mais perene e mais saudável. Muito obrigado aí. Ok, obrigado, Luiz Carlos. Lembrando aqui aos nossos colegas que nos acompanham, os fundos de pensão, a cada dia, eles se tornam mais importantes na vida das pessoas. Eu cheguei a falar isso ontem, vale a pena falar isso hoje também. Porque com a reforma da Previdência, nós estamos com a nossa aposentadoria pelo regime geral mais distante. E o que nos dá a segurança é justamente o plano de previdência privada. Então, as pessoas estão pensando mais em previdência, as pessoas estão querendo participar de uma previdência. E a previdência, quanto mais pessoas associadas a ela, mais empresas, imagina, você tem mais patrocinadoras, você tem mais contribuições, você torna esse plano mais robusto e você consegue, inclusive, oferir aplicações melhores no mercado financeiro, porque o volume de dinheiro que você aplica é muito maior. Então, o seu poder de barganha, o seu poder de fogo fica muito mais interessante. Então, é importante nós pensarmos nisso. A Forluz, pegá-la da forma como ela é hoje, torná-la maior e torná-la mais forte. Então, esse que é o intuito, que é a visão da Chapa 3. E eu quero aproveitar aqui a presença do nosso colega Magno, que hoje ele participa do Conselho Deliberativo. Ô Magno, aborda para a gente aí como que o coletivo de entidades tem abordado as questões nesses 2 anos que você tem participado do Conselho Deliberativo. Boa noite, colegas. Eu sou Magno, admitido na CEMIG em agosto de 1984 e saí em julho do ano passado. Eu sou suplente na cota, como suplente na função de participante assistido. Eu nunca havia tido um relacionamento com o João Vane, que faz parte do conselho hoje, com o Marcos Túlio, com Roseli, que são os titulares, com o João José, com o Flávio Juste e também com o Vanderlei. E eu tenho uma posição política partidária, sim, eu tenho. E eu ficava muito receoso que a Forluz, né, neste caso, fosse dominada por questões políticas partidárias. E aí eu fiquei e estou, e é por isso que eu estou aqui, até para dar o meu depoimento sobre isso, de dezembro de 2018, até na reunião que nós tivemos do Conselho hoje, e o João participou, o João Vane, eu passei, mesmo sem conhecê-los, e agora conhecê-los, eu passei a ter um respeito, uma admiração enorme pelos colegas, o João Vane que está aqui, o Vanderlei Toledo, pela forma técnica e profissional com que eles têm lidado com as questões. E em nenhum momento, eu estou afirmando isso,
as votações foram direcionadas por questões pessoais ou quesitos políticos partidários. De 2018 até agora. O que aconteceu antes, não importa, que eu não participava. Isso eu fico extremamente tranquilo e feliz pelo fato de nós sermos livres, temos consciência, dever fiduciário, estudarmos. O Giovanni é um homem que estuda muito, muito mesmo. Ele passa a ser até chato, né, em determinadas coisas, no bom sentido. Então ele se esmera muito, Vanderlei se esmera, os eleitos têm se esmerado, né, de forma geral, para que todas as questões que chegam no Conselho sejam tomadas as decisões de cunho técnico, tendo uma visão evidentemente holística, mas focada nos participantes. E dentro do nosso grupo, felizmente, nós não temos predileção por ativo ou assistido, é para o participante. Então, a mesma pegada, a mesma força que nós temos para defender o ativo, nós temos para defender o participante. Não há nenhum desnível. Mesmo sabendo que o assistido, como eu, temos garantias já por questões legais. Mas isso eu achei assim, de uma forma brilhante, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu tenho... não que as outras chapas sejam piores, não é isso, eu não sou de falar mal dos outros, mas é por isso que eu estou aqui apoiando a chapa 3, porque é dar continuidade a algo que funciona, que tem sido muito benéfico para a Forluz e que tem agregado muito. Então, esse é o motivo de eu estar aqui dando meu depoimento. Uma coisa rara, não sei se já aconteceu isso antes, talvez o João Vale possa nos dizer, talvez seja a primeira vez que a gente consegue fazer uma sucessão, ou seja, o João Vale, mesmo com todo o cansaço, a demanda que tem chegado às costas dele, ele é muito esforçado e esmera por fazer bem feito as coisas, de fazer um momento de sucessão. Então, isso é uma coisa muito boa. Com toda a competência que Jefferson e Luiz Carlos têm, historicamente falando, vocês são conhecidos na CEMIG pelo legado que vocês deixaram e deixam até agora. Então, são profissionais respeitados, são homens íntegros. A integridade não é vantagem, é obrigação de todo ser humano, mas vocês têm isso, né, de sobra. Eu estou falando agora de Conselho Deliberativo. Conheço o Jefferson há quase 30 anos, na realidade. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem, vocês três, né, o trio, falando agora do Conselho, Jefferson, Luiz e o João Vane, para que seja feita, vencendo este pleito, fazendo uma sucessão tranquila, fazendo o que a gente chama de skill transfer, tudo aquilo que o João sabe, compartilhando com vocês muitas coisas que ele descobriu, que ele viu e que ele identificou, e tem sido este batalhador, este conselheiro assíduo em defesa de todos os participantes. Então, assim, eu estou muito feliz porque na nossa mesa, nas decisões, não tem nenhum caráter religioso e político partidário. Não tem. Eu estou afirmando isso. Né? Não tem. Então, isso eu fico extremamente feliz e apoio a chapa 3, não em detrimento às outras, mas pelo fato de eu conhecer vocês, para que a gente continue fazendo uma gestão extremamente eficiente na Forluz. Temos um relacionamento muito bom com a diretoria executiva hoje, isso também é bom, né, nesse sentido. Não há nenhuma animosidade, aquele ambiente horrível, não. Mas então, assim, as coisas têm sido muito boas, fantásticas até. Problemas toda a corporação tem e nós temos nos esmerado para resolvê-los. É isso. E dar continuidade naquilo que está proposto no programa, que é de fazer com que a Forluz realmente acelere e seja uma gigante no sentido de fundo de previdência e possa realmente ser um destaque no cenário nacional mais do que ela já é hoje. É isso aí. Obrigado, Magno. É muito importante o seu depoimento, até porque você tem a visão de dentro para fora e já está trabalhando com essa equipe aqui já há algum tempo, né? E essa transição ela é salutar e necessária, porque eu percebo que falta aqui no Brasil essa ideia de continuidade, mas é a continuidade focada nas vantagens para a instituição. Essa que é a ideia. Focada na vida da fundação e fazer com que ela cresça cada vez mais. Eu queria pedir o João Enio para comentar um pouco a questão da audiência 14.3 e falar um pouquinho dessa transição aí, da importância dela, da necessidade dessa transição. Por gentileza, João Enio. Bem, vamos... primeiro, boa noite a todos os participantes aí presentes, mas
eu queria lembrar um pouquinho como que era a Forluz, né? Como eu entrei em 2012 como suplente e a gente entrava sem saber nem o endereço da Forluz. Então, acho que foi esse o primeiro motivo de criar o coletivo de entidades. E desde que nós criamos o coletivo de entidades, todas as pessoas que entravam para o conselho da Forluz e da CEMIG Saúde eram treinadas pelo coletivo. Tá? É um dinheiro que vem do DRP, o DRP que financia isso, e todos os conselheiros sempre foram treinados. Então, é a primeira eleição, né, que nós estamos vivendo de uma forma diferente, que nós estamos em plena pandemia, então a gente não tem nenhum curso, nenhum treinamento que as pessoas possam fazer nesse momento. Então, eu fico com a responsabilidade de repassar toda a minha experiência, né, mesmo estando como sucessor, ao Luiz Carlos, ao Jefferson, para que eles entrem de uma maneira conhecedora, já conhecedores do que acontece na Forluz. Então, esse que é a nossa estratégia agora, no momento de pandemia, foi o conselheiro mais experiente treinar as pessoas que estão entrando por conta de não ter como, né, efetuar um treinamento externo, porque não tem treinamento nenhum disponível aí no mercado. Ok, perfeito, João. E retomando aqui as nossas propostas, a Chapa 3, ela traz aqui no seu jornal, né, no nosso jornal, que a respeito da compensação da IN 1343 na concessão dos benefícios, permitindo saques isentos de imposto de renda. Eu queria explicar para vocês o seguinte, aqui bem rapidamente, que lá de 89 até 95 aconteceu uma bitributação. Então, como que acontece hoje? Hoje, quando nós contribuímos à Forluz, o dinheiro que entra na Forluz, ele não é tributado. Ele não é tributado. No momento que você vai exercer o seu direito, que você saca o dinheiro, aí sofre a tributação. Ou seja, a tributação ela tem que ocorrer apenas uma vez. Ela não pode ocorrer duas vezes. E naquela época, de 89 a 95, foi cobrada, por questões não da Forluz, mas da legislação do imposto de renda, havia um erro na lei, havia uma lacuna na lei que causou uma bitributação para essas pessoas nesse período. Então, o que nós estamos propondo aqui? É que essa situação ela seja corrigida. Na verdade, hoje, ocorre uma correção, mas a Forluz demora um tempo aí, cerca de 8 meses a 1 ano, para até o participante, a pessoa que está percebendo o benefício, ele ter essa devolução do imposto de renda. A nossa proposta é que seja feito imediatamente, no momento em que a pessoa vai perceber e receber o seu benefício, no momento da concessão do benefício. Isso significa que é uma agilidade no processo ali de pagamento, no processo de cálculo, para que o participante, o beneficiário, ele possa receber esse imposto que foi bitributado, esse imposto seja compensado e ele, então, não pague o imposto duas vezes, como aconteceu lá no passado. Então, nós estamos de olho nisso, na questão da gestão, na questão do atendimento aos participantes, ativos e aposentados, é claro, né? E nesse quesito, especialmente, para quem vai exercer o seu direito de receber o seu benefício, nós também estamos de olho para que seja cumprida essa instrução normativa da Receita Federal, número 1343. Nós estamos comprometidos com isso. Um outro ponto que nós trazemos também em nossas propostas é a manutenção da suspensão da contribuição do participante ativo para o fundo de risco da MAI. Então, eu queria que o João N., por gentileza, falasse um pouco para a gente sobre esse benefício, né? Lembrando que, logo que a Chapa 3 tomou conhecimento que, não a Chapa 3, o coletivo de entidades, né? Hoje a Chapa 3, voto na Chapa 3, mas o coletivo, lá no passado, quando percebeu isso, que o João vai explicar, imediatamente já trouxe um benefício muito grande para os ativos e para todas as pessoas envolvidas. O João ainda vai explicar para a gente o que foi feito aí pelo coletivo, nesse quesito especificamente da contribuição do MAI. Com a palavra, João.
O que é o fundo de risco? O fundo de risco é um fundo que foi criado para ter o benefício de risco, né? O benefício de invalidez ou morte prematura. Então, isso foi criado desde o início do plano B, e no início ele chegou a ser 30% da conta da patrocinadora. Então, o que entrava na conta do participante entrava 100%, e o que entrava na conta da patrocinadora era um valor um pouco menor para a contribuição do fundo de risco. Isso, naquela época, década de 80, 90, chegou a ser mais de 30%. Então, por isso que você percebe que o seu saldo da patrocinadora, da conta patronal, é menor que a conta individual do participante. Desde que nós entramos, nós percebemos que o fundo de risco ele era muito superavitário. Então, desde que entramos, nós começamos a reduzir o fundo de risco, porque não era necessário mais a contribuição, até zerar. Então, hoje, ninguém contribui mais para o fundo de risco, porque ele é muito superavitário. Então, o que nós vamos fazer? A questão é estudar, fazer um estudo para a devolução desse fundo de risco, parte desse fundo de risco, para o participante, uma vez que hoje, com o rigor do INSS, as pessoas não conseguem mais aposentar por invalidez. Então, a nossa proposta é manter zerado, que as pessoas continuem não pagando, 100% da conta individual entra para o participante, da sua parte, e 100% da conta patronal hoje também entra, porque a pessoa consegue poupar muito mais hoje do que ele poupou no passado, diante do percentual que era cobrado no fundo de risco. Excelente. Obrigado, João, pelos esclarecimentos. Eu queria também trazer um esclarecimento aqui para as pessoas que nos assistem, os nossos colegas. Surgem muitas notícias aí na internet, nas redes sociais. Muitas vezes são notícias que servem mais para confundir as pessoas do que para trazer esclarecimento. E a Chapa 3, nós aqui temos o compromisso de trazer esclarecimentos para vocês. Né? Nós trabalhamos da forma como você está vendo aqui na live. Eu até quero abrir um parêntese aqui e fazer uma colocação seguinte. É importante nós observarmos a coerência das pessoas. A pessoa, ela precisa ser coerente no seu discurso e nas suas ações. O nosso compromisso é esse. O nosso discurso tem que ser exatamente o reflexo daquilo que nós fazemos. Não estou fazendo aqui na hora da campanha, não. No que eu fiz ao longo da minha vida. Então, eu peço que quando você for analisar as propostas da Chapa 3, analisar especialmente o nosso perfil, você verifique a minha história na CEMIG. Verifique a nossa história. Verifique, sabe quantos anos de CEMIG? Eu tenho 30 anos de CEMIG. Luiz Carlos também tem muitos anos de CEMIG, mais de 30. Aqui todos nós. O Magno já é assistido, o João N também tem sua carreira na empresa. Observe as nossas ações e aí você faça a sua escolha. Nosso objetivo aqui não é trazer um discurso que venha convencer as pessoas simplesmente, não. Observe o que nós estamos fazendo aqui. É assim que nós vamos trabalhar no Conselho. Com transparência, com verdade, com equilíbrio, sem ficar inventando história. Pessoal, e tem uma história que o pessoal anda aí abordando, dizendo que tem estudos para alterar o regulamento dos planos A e B. Então, estou dizendo o seguinte, que alguém denunciou e que ninguém fez nada, que os atuais eleitos não estão fazendo nada, né? Então, a pessoa joga a pergunta no ar e deixa o vento levar. Eu vou pedir o João N para falar um pouquinho sobre isso. Ô, João, de fato aconteceu o estudo na Forluz, de fato o coletivo não está fazendo nada, né? O que nós podemos aí explicar para as pessoas, para os nossos colegas que às vezes lê uma notícia falsa, lê uma fake news e fica em dúvida, sem saber o que fazer? Ô, João, explica para nós aí, por gentileza. Ô Jefferson, hoje nós tivemos uma notícia que foram criados 250 grupos de WhatsApp para distribuir fake news em todo o estado. Então, assim, eu não sei se é isso que o participante quer, né? Nós vivemos um momento político no país agora, justamente de fake news no WhatsApp, e parece que a gente está vivendo isso na eleição de Forluz.
Isso é preocupante, é muito preocupante. Então, uma das fake news que está sendo colocada é essa questão que a CEMIG e a Forluz contrataram estudos para alterar o regulamento do plano A e plano B. Então, primeira coisa, quem contratou um estudo foi a Mercy. E quem contratou o estudo foi a CEMIG, né? Ela é patrocinadora, não cabe ao conselho tomar decisão pela patrocinadora. A patrocinadora contratou uma consultoria para fazer o estudo do plano A. E ela não fez isso só agora, em 2019. Ela faz isso desde 2015. Desde 2015 que a gente tem problema com o plano A, do déficit. Esse déficit foi gerado. Nós não temos dúvida que um dos problemas é a devolução do dinheiro de 2005 a 2008. Né? Em 2008 já gerou um déficit de 80 milhões. Isso foi devolvido de forma regular. Então, por causa dessa devolução, a CEMIG já tem contratado estudos há muito tempo. Tá? E o estudo fica parecendo que nós estamos escondendo estudo, que o Conselho tem o estudo na mão. Nós não temos o estudo. Quem apresentou o estudo foi a Mercy, ela foi na Forluz apresentar o estudo. É um estudo de 5 slides, é macro, tá? Não tem dado de participante, é muito em relação ao que foi devolvido em 2005, 6, 7, 8, e uma compensação que é feita. Esse estudo foi feito pela CEMIG, não tem relação nenhuma com o Conselho Deliberativo da Forluz. O que o Conselho pediu? Pediu para que a Forluz fizesse um estudo interno, e foi validado por uma consultoria externa, um estudo do plano A. Isso é o que tem na Forluz, não está de posse do Conselho Deliberativo, e isso é apenas um estudo, não tem nada, não tem proposta em mesa, e eles ficam realimentando essa fake news e falando que não foi dado conhecimento a ninguém. Só de participantes que já escutaram o DRP, são mais de 14 mil. A grande maioria presencialmente no estado todo. Nas lives apresentadas pelo DRP, o Vanderlei Toledo, também já foi abordado isso, tudo foi abordado em live. Então, onde que falta transparência? A própria instituição que gera fake news teve uma visita da diretoria no dia 28/10/2019. Então, não houve irregularidades denunciadas. A Forluz foi até a instituição, aí ele pega e fala que descobriu irregularidade. Não existe irregularidade nesse ponto. Agora, quanto a estudos do plano B que foram contratados, isso é mentira. Isso é mentira que isso não aconteceu. O que aconteceu no plano B? Antes, eles criam, né, eles têm as ideias e eles levam ao DRP, levam ao conselho, para que a gente faça adequações no regulamento do plano B. Então, nunca foi contratado estudo pela CEMIG e nem pela Forluz para alteração regulamentar do plano B. O que foi feito, em posse de propostas, de sugestões dos participantes, foi criado um grupo de estudo que pegou as propostas dos participantes e está colocando em andamento. Esse grupo de estudo ele já fechou as propostas do regulamento do plano B, isso já foi apresentado em vários locais do Estado presencialmente, já foi apresentado em live também. Ontem nós apresentamos algumas coisas, e eu fico em dúvida, por que uma fake news dessa? O que tem de ruim numa alteração de regulamento do plano B, que é, por exemplo, a criação da 13ª parcela para o cotista, o 13º para o cotista. É isso que o cotista pede. Então, eu estou entregando para ele o que ele pediu. Tá? Reduzir o prazo para requerer benefício, né, de contribuição no INSS em 5 anos. Eu vou reduzir de 30 para 25 para o homem e de 25 para 20 para a mulher. Então, no momento previdenciário que a gente vive no país, de reforma da Previdência, isso aqui é um bônus para o participante. É o que ele quer. O saque modulado, quando instituído, que deve sair ainda esse ano, vai ser o único no Brasil. Nenhum fundo de pensão fez isso. Isso o participante cobra até hoje. Por que não sai? Por que não sai? Então, essas alterações é tudo que o participante precisa. A alteração do percentual de saque, que hoje é de 0,2% a 1%, reduzir de 0,1% a 1%, e para você poder aumentar o percentual de saque, isso vai acontecer a cada 6 meses, em vez de um ano, e para reduzir o percentual a qualquer tempo. Todo mês, se o participante quiser reduzir, ele pode ir reduzindo. Escolha de percentual pelos beneficiários. Então, quando o marido morre, ou a esposa morre, o titular morre, você pode deixar o
o seu ente numa situação complicada por não poder alterar o seu percentual. Então, se quer ter uma inconsistência do plano. O cotista poder efetuar a contribuição. Então, hoje, quando você aposenta, você não pode fazer mais contribuição. Você tem que ficar com aquele saldo até o final da sua vida. Então, ele pode ter um recurso a mais, ele pode ganhar um processo, ele pode vender uma casa e aportar esse dinheiro na Forluz e aproveitar a rentabilidade que a Forluz dá 4 vezes maior do que o banco. Então, assim, é uma fake news que não mostra a realidade do serviço prestado. Então, são operações importantíssimas para o participante que vêm sendo atacadas em fake news. Então, acho que as pessoas têm que questiona a chapa, manda e-mail, responde os e-mails que estão sendo mandados. Vamos acabar com fake news. A fake news não leva nada a lugar nenhum. Obrigado, João. Um outro princípio que nós temos, né, a Chapa 3 tem um princípio de que o trabalho nosso, a função do conselheiro, ela não é remunerada. Então, deixar bem claro aqui para as pessoas que é um trabalho voluntário. Eu estou aqui, o Luiz Carlos, os demais conselheiros, todos nós não receberemos remuneração nem qualquer outro tipo de vantagem financeira para exercer esse papel, né? E o Magno, que já está lá há algum tempo, já conhece isso de perto, eu creio que o Magno abordasse isso aí para a gente, de como funciona, né, esse pensamento, esse princípio, a relevância de nós defendermos esse princípio aí diante dos nossos colegas. Boa noite, colegas. É interessante essa abordagem, Jefferson, porque eu acho muito saudável. Por que eu me candidatei e vencemos as eleições? Uma das coisas foi o que aconteceu há um tempo atrás com os fundos de pensão, em que dinheiro estava saindo pelo ladrão por questões políticas partidárias, né? Era isso. Aconteceram algumas coisas em grandes fundos de pensão. E eu falo, caramba, a Forluz corre esse risco? Sim e não, né? Aí, por desejo, vontade própria, eu falo, caramba. Aí pesquisei e vi que a função do conselheiro não era remunerada. Eu falei, opa, já é legal. Porque aí você tem que ter disposição, já que seu CPF está em jogo, para fazer determinadas coisas, não movido pelo dinheiro, mas em defesa de algo que você está incluído. Isso é saudável. Quando eu entrei conversando com o Giovanni e todo o coletivo, eles têm o mesmo pensamento. Falou, opa, interessante. Então, quem entrar aqui, vai entrar para defender algo de peito aberto, aquilo que é justo, não é por interesse de receber, porque quando entra dinheiro é bom, mas quando entra dinheiro em determinadas funções, ele desvia um pouco o foco. Né? Haja visto as eleições aí. Então, se você faz alguma coisa para defender aquilo que é seu, eu acho mais nobre. Não tem problema nenhum com dinheiro. Mas no caso do Conselho Deliberativo, a experiência tem sido fantástica, porque todos que estão lá é em defesa de algo comum sem remuneração e correndo risco de uma tomada de decisão se o CPF ser taxado. Então, isso é muito bom, né? E vai continuar assim. Então, isso é uma defesa que o coletivo tem pleiteado e temos conseguido. Isso é extremamente saudável. Pegando um gancho na fala do João Vaine, sobre a suposta consultoria, né, e etc., quem está provocando, quem quer fazer tudo isso na fala de João Vaine é a própria CEMIG. Porque no plano A, que é benefício definido, a responsabilidade por questões de liminar de déficit é 100% CEMIG. Então, ela está se movimentando para ver o que ela consegue fazer. Por mim, eu fico de mão levantada e não faço nada. Mas se ela está provocando isso, eu tenho que me preparar e quando ela vier. E nós falamos na viagem que fizemos, o DRP deixou de forma muito transparente, o Giovanni também falou muito sobre isso. Nenhuma, se vier isso algum dia, se vier, por parte da CEMIG, evidentemente, não nossa, tudo que for para tomada de decisão desse porte, todos os participantes serão envolvidos, todos, sem exceção. E nós antecipamos. Se porventura a CEMIG vier ou insistir com isso, ou quiser, porque ela pode fazer determinadas coisas, nós vamos convocar todos os participantes, chamarmos um atuário independente para nos ajudar. Isso é o que nós podemos fazer.
defender A e B, nós não somos defensores de A ou de B. Mas se vier um problema, nós temos que resolvê-lo. E se a CEMIG demandar, como é que nós vamos fazer? Vamos chegar no nível de briga que for necessário, de embate que for necessário. Mas por prerrogativa de função, ela pode fazer determinadas coisas de forma unilateral. E se ela fizer, eu tenho que estar minimamente preparado. Se fizer, tomara que não faça. Então, por questões de liminar, por enquanto, ela está bancando o déficit. E o dia que ela falar, não banco mais, ou vou sair. Claro, vai judicializar, tem muitas coisas que podem acontecer. Então, a gente tem que trabalhar de forma, evidentemente, técnica, de forma estratégica e de forma inteligente, para falar quais as opções que nós temos se acontecer. E levar para as pessoas que são participantes para tomada de decisão. Se isso acontecer um dia, nenhuma decisão será tomada sem a chancela e o aval dos participantes. Então não existe nada de calado da noite, fazendo coisa errada. Não, isso não é verdade. Eu afirmo que isso não é verdade. Eu sou suplente, participo de todas as reuniões, sei de tudo que está acontecendo, não tenho direito a voto, mas eu participo das discussões, sou extremamente respeitado, felizmente. Então, não sou tarja. O suplente não é mais um, pelo contrário, ele tem voz ativa no conselho, na entidade aqui. Eu não tenho mínima. Comparar minha experiência com o Giovanni é brincadeira. Mas ele conversa comigo quase que de igual para igual, pedindo opinião, sugestão. Eu falo, caramba, isso eu acho fantástico. Ele e os outros conselheiros, né, evidentemente. Então, isso é muito bom. Então, nenhuma decisão, de novo, caros colegas que estão nos assistindo, será tomada se, porventura, vier algo por parte da CEMIG demandando sobre o plano A. Nada será feito sem a participação de vocês e sem o suporte nosso em todos os aspectos, seja ele jurídico, seja ele legal, seja ele administrativo. Então, tenho essa segurança, né? E fazemos isso por amor àquilo que nós temos, porque uma parte significativa do meu salário vem da Forluz. E eu defendo a Forluz enquanto eu viver, para que ela tenha uma gestão decente, uma gestão transparente, uma gestão com o menor custo possível, gerando o maior benefício e retorno possível. E para isso precisa de gente técnica, de gente séria, para continuar esse trabalho que tem sido feito nos últimos, que eu estou lá, não que os anteriores não tenham feito, mas nos últimos 2 anos que eu tenho presenciado e tem sido muito bom. E que continue, que seja perene isso. Jefferson, só complementando uma fala do Magno, porque tem uma outra fake news rodando, que os conselheiros, eles recebem, tá? Que a gente é remunerado na Forluz. E isso é mentira, não é verdade. O que a Forluz paga, o Magno sabe disso, ele está lá dentro, e sempre pagou, tá? Porque não tem fundamento não pagar. O que a Forluz paga? Ela paga o transporte para você chegar em Belo Horizonte, então ela te paga o meio de transporte. Então, uma pessoa que mora muito longe, de Montes Claros, ou tem até gente que mora fora do estado, né? Que já aposentou e que mora fora do estado, paga avião, paga hotel e paga refeição, tá? Tem seus limites. Então, isso não é remuneração, né? Você está te recompondo um dinheiro que você gastou. Então, não existe remuneração. Um exemplo que a gente não aceita remuneração de espécie alguma é que quando nós chegamos na Forluz, os conselheiros, todos os conselheiros tinham direito a fazer exames periódicos de alto custo em hospitais de renome, tudo bancado pela Forluz. Então, nós conseguimos, depois de uns 3, 4 anos brigando, que a gente tivesse o mesmo direito do aposentado, o mesmo direito do funcionário da CEMIG, que você vá lá na CEMIG Saúde e faça seus exames igual a todo mundo, e não ser uma elite, né? Representamos esses trabalhadores aí. Eu moro em Belo Horizonte, por exemplo, e a única coisa, quando existem as reuniões presenciais, e tem reunião que já acabou quase meia-noite, né, João? De 8 da manhã à meia-noite, o que a Forluz cobre é refeição dentro de um limite. Almoço. O lanche é feito lá dentro da própria Forluz. Então, é o mínimo que se requer, né? Eu moro em Belo Horizonte, o João mora no sul de Minas, então ele tem um deslocamento. Tem um custo por quilômetro rodado, que é coberto, como a CEMIG faz quando você tem deslocamento. Então é isso. Agora, não, do nosso bolso não vem R$1 sequer por qualquer exercício da atividade. Mas, quando existe eventos, evidentemente, tem que ser coberto. Né? O mínimo. No meu caso, que moro em Belo Horizonte, é somente refeição. Deslocamento, vou com o meu próprio carro. Ok, obrigado. Aos colegas que estão nos acompanhando aí, muito obrigado pela audiência. E dizer o seguinte, isso que nós estamos fazendo aqui é transparência. Nós estamos sendo transparentes com vocês.
E um ponto que é muito importante é que nós queremos trabalhar dessa forma, com as verdades. E outro dia eu li um post, as pessoas fala-se muito de privatização. É um tema muito delicado, muito sensível, e isso acaba virando um discurso do medo, né? O discurso do medo é o discurso do pânico, em que as pessoas falam assim, olha, vai vir um monstro aí, vem cá que eu vou te proteger do monstro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nós temos que entender que existe o princípio da entidade e existe o nível de competência do conselho deliberativo, do conselho fiscal, e nós vamos atuar no âmbito da Forluz. Nós não vamos misturar outros assuntos que não sejam relevantes para a Forluz. Primeira coisa, a nossa atuação. Nós vamos focar na Forluz, vamos dedicar a nossa Forluz, com todas as nossas forças. E aí, eu te pergunto uma coisa, nós somos todos da CEMIG, seja aposentado, seja ativo, todos nós somos da CEMIG. Qual é o empregado da CEMIG que queria ver a CEMIG perder a usina de São Simão? Alguém conseguiu evitar? Nós fizemos de tudo, mas não, infelizmente, nós perdemos a nossa grande usina, dentre outras. Foi uma coisa terrível que aconteceu. A CEMIG teve que se reinventar. Na verdade, como conselheiro deliberativo, ou como conselho, nós não podemos evitar as medidas que o acionista vai tomar, o acionista da CEMIG. Então, sendo transparente com vocês, como conselheiro deliberativo, eu não tenho poder para reverter a privatização, se for privatizada, né? Nós sabemos muito bem disso. Estou aqui falando coisas que vai dizer, está chovendo no molhado, tudo. Não, porque a Chapa 3 está ciente de que nós fazemos uma gestão eficiente e eficaz na Forluz. Vamos lutar pela Forluz, vamos lutar pelos planos, pelos associados, assistidos, aposentados. Alguém outro dia falou assim comigo, ô Jefferson, mas e os aposentados? Outro discurso do ódio é o discurso do nós e eles. Quanto mais você fala assim, eles ou nós, você está dividindo as pessoas e semeando o discurso do ódio. Esse discurso nós não praticamos, sabe por quê? Hoje eu estou na ativa, daqui a algum tempo espero que eu esteja aposentado. Se eu fizer alguma coisa contra os aposentados, estou fazendo contra mim mesmo. Embora os meus interesses pessoais, eles estão em terceiro, quarto plano, devemos priorizar os interesses da coletividade. Isso é um princípio. Então, nós queremos trabalhar com princípios da equidade, princípios de fazer o nosso trabalho, como aqui já foi dito, de maneira técnica, de maneira imparcial, de maneira partidária, de forma que venhamos prestar um excelente trabalho para a Forluz. Então, meus colegas, eu queria, apesar que o João M. já falou aqui nesse ponto, um outro ponto que nós falamos aqui na nossa proposta, uma outra forma da gente fazer uma gestão econômico-financeira da Forluz é cuidando do caixa da Forluz. E esse assunto é muito interessante, porque lá no ano de 2006 a 2008, houve uma devolução do Plano A, né? O Plano A estava superavitário, e na época tomou-se uma decisão de devolver esses montantes à patrocinadora, né? Então, agora o Plano A está com déficit, né? Eu diria que o Plano A é o grande desafio, né? Um desafio que nós temos pela frente. Temos muitos desafios pela frente, né? Então, a nossa proposta é nós sempre resguardarmos o caixa da Forluz, sempre resguardarmos a situação econômico-financeira da Forluz, de maneira que a Forluz tenha perenidade, de maneira que a Forluz tenha saúde financeira, para que ela possa arcar com os compromissos que tem conosco, que somos os seus associados, ativos ou aposentados, eu repito. Então, a Chapa 3, ela está focada em princípios de atuação, de maneira que, falando a verdade, com transparência, sem espalhar, repito, o medo, o pânico nas pessoas, nós temos que estar preparados para as mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Tivemos que nos adequar à pandemia, tivemos que nos adequar à perda das usinas na CEMIG,
Então, virão notícias boas também, porque nós vamos trabalhar para quê? Para preservar os planos, apesar das dificuldades, apesar dos desafios. Nós temos uma Forluz forte, uma Forluz que seja robusta aí por muitos e muitos anos. Esse é o nosso objetivo. Eu queria abrir a palavra aqui, se algum dos colegas quer fazer alguma colocação, alguém que queira, né, colocar mais alguma coisa, o João, o Magno, o Luiz Carlos, eu vou deixar a palavra aberta aqui. Jefferson, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer para os nossos ouvintes aí na live, e o Jefferson falou, eu já tinha dito que eu iniciei minha carreira lá em Montes Claros em 85. E o Jefferson falou que os Carlos também tem mais de 30 anos. Faz a conta, 35 anos, né? E com isso, olha só, eu tenho um objetivo. O objetivo é proteger os participantes da Forluz, dos quais eu sou um. Então, essa questão, por exemplo, de remuneração do conselheiro, isso, em momento algum, me passou pela cabeça. Não tem essa expectativa, não tem esse desejo, acho injusto. Então, o objetivo é porque tem 35 anos que eu coloco meu recurso, juntamente com a patrocinadora, na Forluz. E, dessa forma, tem também todos os outros participantes fazendo da mesma forma. Então, se eu tenho aqui um objetivo, é este, de juntamente com os participantes, como até o Magno falou, se vier uma decisão que tenha que ser discutida em nível, em esfera, com todos os participantes, é assim que nós vamos fazer. Nós temos que sentar na cadeira do Conselho Deliberativo pensando sempre pelo participante e também, claro, pelo plano, né? Não existe participante se não tiver plano. Então, gente, o nosso objetivo é o tempo todo de trabalhar de forma independente, apartidária, com o foco em trazer as melhores soluções dentro da Forluz para os participantes. Nós não temos outro objetivo diferente deste, não. E quando a gente pensa em Forluz, eu já disse aqui na minha fala inicial, a gente tem que pensar no sentido de que, se eu sou um empregado da CEMIG, se eu tive essa oportunidade de colocar um recurso lá, e agora nós estamos diante de uma eleição, como todos podem candidatar, eu também posso. Então, todos nós temos a oportunidade de candidatar. O Jefferson colocou esses 30 e 35 anos, é o tempo suficiente. Que bom que isso não tenha acontecido antes. Mas é o tempo suficiente para aquelas pessoas por onde eu passei, e eu disse aqui, região norte, oeste, metropolitana, e fora que eu tive a oportunidade de viajar pelo estado de Minas Gerais, fazendo muitas palestras. Então, as pessoas que me conhecem sabem dos meus objetivos, que é sempre de ser solidário, é sempre participativo, é sempre de contribuir, ser proativo, ter objetivos o tempo todo e carregar isso sempre em mente para que a gente faça sempre o melhor. Nós não podemos viver uma postura de perde-ganha ou ganha-perde. Nós precisamos viver uma postura ganha-ganha. Esse é o nosso pensamento sempre, contínuo. E, da mesma forma, nós não podemos também pensar que a gente vai trabalhar sozinho. A gente vai trabalhar em sinergia. E, por ser sinérgico nas nossas decisões, a gente vai conseguir resultados melhores. Então, esse é o nosso foco o tempo todo. É claro que, quando nós estivermos numa decisão e que a gente sabe o melhor para o participante, nós vamos votar com esse objetivo. Agora, a gente sabe que existe um voto Minerva. E, infelizmente, a gente não vai poder mudar um voto Minerva. Então, nós precisamos trabalhar para que haja coincidência de pensamento, média de pensamento, para tomar as melhores decisões para todos nós.
aqui os participantes da Forluz. E vejam bem, nós temos que manter esse plano, nós temos que manter a Forluz. Esse é o nosso foco, nosso objetivo. Luiz. Ótimo. Obrigado, Luiz. Eu queria aproveitar aqui os últimos minutos aqui, chegou uma pergunta para a gente, de um colega. Poderia comentar sobre o déficit do Plano A? É verdade que o superávit foi devolvido de modo ilegal, sem respeitar a legislação? Uma pergunta no Facebook. Você quer responder para a gente, João? Aqui, rapidamente, aqui no finalzinho da live, por gentileza. O déficit devolvido em 2008, ele não cumpriu a legislação. Ele foi ilegal e começou a trazer os prejuízos para o plano. Agora, o que o participante do Plano A tem que lembrar e perceber, isso já foi até feito em outros grupos de estudo, o que aconteceu, mas a verdade é que se todas as pessoas do Plano A estivessem no Plano B, eles tinham o dobro do dinheiro hoje. Então, a migração não foi uma maravilha, nós tivemos problema de cadastro, problema jurídico, essas devoluções. Então, o prejuízo para o participante do Plano A, ele é de muito grande, ele é de 100%. Ele perdeu a metade do valor que ele teria, ele perdeu. E a devolução de 2008 não cumpriu a legislação e foi devolvido por unanimidade por quem estava lá à época. Outra pergunta de um colega aqui. Isso é alto para o participante, eu não tenho dúvida. Ô, Jefferson, muito bom, João, muito obrigado. Sim, pois não. Eu só queria comentar um episódio que aconteceu ontem no WhatsApp, né, nas redes sociais aí, e que realmente é verdade. Então, nós temos um problema aí de benefício errado. Então, assim, é uma coisa que a gente nunca ia esperar de ter, e realmente existe. O participante apareceu no grupo de WhatsApp, nós somos até um pouco desafetos, porque eu tentei defender Forluz para que não tornasse público isso, mas ele entendeu que a ferramenta era tornar público, que ele reclamou com a gente, nós entramos dentro da Forluz, trouxemos o problema dele, o benefício dele já foi corrigido uma vez, mas não é errado. Tá? E esse erro, então, todo mundo tem benefício vitalício. Tá? Nós entendemos que o seu benefício está errado. Desde que você aposentou, nós que concedemos o benefício para você, não. Nós estamos tentando mudar para que seja correto. O benefício que o participante recebe, ele tem que ser correto. Tá? Então, é uma bandeira nossa, é uma bandeira até de campanha, mas ontem se agravou porque o participante resolveu tornar público o que está acontecendo com ele, os benefícios. A gente sabe que já tem mais benefícios corrigidos. Eu recebi e-mail já, né, que está se espalhando, depois que ele comentou no WhatsApp, das pessoas querendo saber se o seu benefício está errado. Vai estar sim. Tá? Isso está tudo errado. Então, tem que recuperar isso. Se não tornasse público, é melhor. A gente tem que ir lá resolver dentro da Forluz internamente, para não correr outros riscos, né, um risco de imagem, um risco da fiscalização. Então, a gente tinha que tentar isso de maneira interna. Só que isso aí é há muito tempo, e quem quer voltar para a Forluz foi quem errou os benefícios vitalícios. Então, é uma coisa, e isso não é fake news não, tá? Isso tem um participante reclamando, tem o benefício dele corrigido, tá? Já corrigiu uma vez e tem que corrigir mais uma vez. Então, isso não é fake news. Quem tem benefício vitalício pode procurar a Forluz, procurar a Chapa 3, ou aguardar a gente corrigir, porque o que nós vamos fazer é corrigir os benefícios de todo mundo. Obrigado, João. Bom, pessoal, dada a hora já avançada, nosso limite de tempo aqui para essa transmissão, eu quero agradecer a participação de todos os colegas que nos assistem, os colegas que estão nos ajudando nessa campanha, e eu reitero aqui o nosso compromisso de nós lutarmos pela Forluz. As eleições começam no dia 8 de outubro e vai até o dia 16. Então, colega, esteja atento, vote, exerça o seu direito de votar. Vote Chapa 3. Estamos lá, firmes, estaremos defendendo ali os seus direitos, defendendo a Forluz, defendendo os planos da Forluz, porque todos nós dependemos muito dessa fundação que é tão importante e preciosa para nós. Eu agradeço mais uma vez
Agradeço a todos uma excelente noite, e vamos firmes e vamos lutar para chegarmos à vitória com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço e uma ótima noite. Um abraço, gente. Obrigado a todos. Obrigado, gente.